Olá, tudo bem? Eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Conecta Smart City Mobility. E hoje, nesse Conecta Talks, estou aqui com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Conforme o IBGE, Campinas é a 14ª maior cidade do Brasil e está localizada a uma distância de 100 quilômetros da capital paulista e com uma população de mais de 1.200.000 habitantes. De acordo com a pesquisa Regiões de Influência das Cidades, o REGIC, divulgada no último dia de 25 de junho, agora mês passado, pelo IBGE, devido ao grande dinamismo empresarial, Campinas ganha a condição de única metrópole que não é a capital. O levantamento aponta que Campinas, Florianópolis e Vitória são as novas metrópoles brasileiras. Bem-vindo, prefeito Jonas Donizete, tudo bem? Tudo bem, Paula, prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre cidades, falando sobre Campinas. Bom, vou passar aqui para a nossa primeira pergunta. E eu gostaria, prefeito, que o senhor comentasse um pouco sobre esse dado recente do IBGE, que confere a Campinas a condição de metrópole. E qual é a referência em resultados assim, com os investimentos no contexto das cidades inteligentes, onde Campinas conquistou o título de cidade mais inteligente do país, conforme o ranking Connected Smart Cities de 2019? Olha, Paula, a gente fica assim... com a certeza que o IBGE constatou aquilo que já era, assim, de domínio público, né? Campinas já era vista como uma grande metrópole, mas não tinha ainda a oficialização. Então, com essa oficialização do IBGE, muita gente pergunta o que traz para a cidade isso. A cidade passa a fazer parte de um contexto de banco de dados, de estatística, de todos os levantamentos que são feitos no Brasil. Desde inflação, custo de vida, até outros dados que o IBGE apura, são muitos, né? E esses dados são divulgados. É a primeira cidade que não é capital, que entra na categoria de metrópole, e é uma região metropolitana muito forte. Para você ter uma ideia, muitos dados de Campinas, nós estamos no 2º lugar do Brasil, por exemplo, como praça bancária. Nós temos também aqui uma grande rede de shoppings. O ticket médio dos nossos shoppings só perde para São Paulo, capital. Então, é uma cidade com 1.200.000 habitantes, cercada aí por uma região de 4 milhões de pessoas que acabam tendo a sua vida muito linkada com Campinas. E a ciência e a inovação é a marca de Campinas. Nós temos aqui muitos equipamentos estaduais de institutos de pesquisa. O maior projeto do Brasil de pesquisa científica, que é o projeto Sirius, ele está em Campinas, um projeto de mais de R$1 bilhão, já foi inaugurado, é um acelerador de partículas, é o único que tem no hemisfério sul do planeta. Então, todas essas características acabam chamando uma atenção para aquilo que Campinas representa para o Brasil. Nós inclusive fizemos uma matéria recente em nosso portal falando sobre isso. É realmente expressiva aí a questão da ciência e tecnologia no desenvolvimento de Campinas. Bom, o ano passado, Campinas lançou o planejamento estratégico Campinas Cidade Inteligente para os próximos 10 anos, onde a cidade projeta que uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação, as famosas TICs, na gestão urbana, e utiliza esses elementos como ferramentas que aprimorem a eficiência do governo, englobando o planejamento colaborativo e a participação cidadã. Com a Covid-19, esse calendário de ações vai ser mantido ou a pandemia atrapalhou esse planejamento de vocês? Não, será mantido, Paula. Aliás, a pandemia, eu acho que depois que ela passar, e ela vai passar, nós só não sabemos aí precisar o tempo, mas ela vai criar um novo mundo. Um mundo mais ou menos como isso que a gente está fazendo aqui. Um mundo onde as empresas vão fazer muita coisa virtual, onde as prefeituras vão ter que ter um ambiente digital muito forte, né? Ou seja, as pessoas elas terão que ter uma adaptação a uma nova realidade. E Campinas está se preparando para isso. Nós fizemos, eu estou encerrando o meu 2º mandato, e no primeiro mandato nós já constituímos um comitê de inovação, que não é só da prefeitura. Nós trouxemos Unicamp, PUC,
todos os institutos de pesquisa, CNPq, Instituto Eldorado, muita gente para pensar junto uma cidade que facilite a vida das pessoas através da tecnologia. Porque a tecnologia, ela tem isso, ela tem que ser aplicada e a pessoa ver o resultado. Eu vou dar um exemplo. Nós criamos o Busão da Hora. É um aplicativo de celular que, em tempo real, através de satélite, ele dá o percurso do ônibus e quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar naquele ponto que você está esperando o ônibus. Então, é uma coisa que, na prática, ajuda a vida das pessoas. Então, com isso, a gente vai fazendo com que a inovação, a tecnologia, melhore a prestação de serviço da prefeitura. Imagina que o fato de Campinas já ter essa essência, né, já ser uma cidade que tem a questão da tecnologia como base para o desenvolvimento, ajuda bastante, e com certeza no momento de pandemia mais ainda. Considerando que a cidade de Campinas é referência em tecnologia e inovação e possui um dos maiores PIBs do país, como a prefeitura vem empregando o uso das várias ferramentas para conter o avanço da Covid-19? Aí contando um pouquinho da utilização dessa tecnologia no contexto da pandemia. Vamos lá, vamos começar pela educação, né? Nós fizemos algo aqui muito interessante. Eu fiz um convênio com uma operadora de celular e nós compramos chips carregados para que as crianças possam ter aulas em ambiente digital. Porque qual que é o problema? O celular, praticamente todo mundo tem. Não vou dizer que são todos, mas ele é bem universalizado no Brasil. Agora, o acesso à internet, nem todos têm, que são os dados, né, para a pessoa poder usar o celular. Esse chip é carregado com 5 GB mensal e recarregável. Nós fizemos um plano bem extenso, pagamos um valor bastante em conta e distribuímos esses chips para os nossos alunos da rede municipal. Então, nós estamos mantendo um conteúdo virtual, salas de ensino, de interação com os professores, isso na educação. Na saúde, nós estamos usando muito a telemedicina. Os médicos vendo exames também de forma digital, a pessoa não precisa ir levar o exame, não precisa ir buscar os exames também. Usamos isso também para a questão de atestado, né? Nós criamos um dispositivo no nosso site que a pessoa faz uma autodeclaração se ela precisa de um atestado médico, porque muitas vezes a aglomeração no centro de saúde são pessoas que vão pedir atestados médicos. Então, tudo isso que nós fizemos no ambiente virtual ajudou também a desafogar os nossos equipamentos de saúde. E uma outra coisa que eu considero Campinas pioneira é na parte do planejamento urbano. Hoje, nós temos uma ferramenta que chama-se zoneamento online, Paula. Aí é uma coisa mais técnica da área de urbanismo, mas, por exemplo, se você vai construir uma casa, dependendo de onde você vai construir, tem as regras, tem todos os parâmetros que a prefeitura tem para aquela região. Então, você entra, coloca o seu endereço e você tem ali todas as informações necessárias do que você pode fazer, como você pode fazer. Isso antes demorava 90 dias, chama-se ficha de informação. Era tudo manual, as pessoas vinham fazer o pedido aqui na prefeitura. Hoje, na casa dela mesmo, ela tem acesso e ela já tem essa ficha de informação na área de urbanismo, da construção civil. Estou bem impressionada com essas coisas, principalmente a primeira da educação, porque quando começou a pandemia, a gente pesquisou muito essa questão da exclusão digital relacionada à educação, do fato de que muitas aulas voltaram e que os alunos não tinham acesso, né? Então, vou até falar aqui com o meu pessoal, para depois a gente falar com a assessoria de vocês, para falar especialmente sobre isso, porque essa decisão de ceder o chip, para que as crianças pudessem acessar, realmente foi uma decisão bem, bem importante de vocês. Parabéns por isso. Voltando aqui... Você vai perceber que foi bem econômico. A gente vai passar tudo, custo, tudo foi algo que saiu bem econômico.
Vou querer saber, queria ter essa informação antes para replicar com outras prefeituras, porque a gente sofreu muito com essa limitação aqui dos alunos com relação à questão do acesso. Mas, continuando aqui a nossa conversa, dentro de um momento de crise, quais são os desafios que uma cidade como Campinas enfrenta no quesito da mobilidade das pessoas? Ao reforçar políticas públicas que busquem cada vez mais que as pessoas se desloquem em transportes coletivos, quais medidas existem para quando esse se torna um risco para a saúde pública? E quais foram as alternativas que vocês trabalharam aí com relação a essa questão? Olha, Paulo, eu acabei de dar uma entrevista para um grande jornal aí de São Paulo falando sobre isso, né? Primeiro, são dois momentos. Um é esse momento da pandemia. A gente não tem outra saída, nós vamos precisar construir uma fonte de custeio para manter o transporte. As cidades no Brasil não estão suportando, porque o custeio do transporte ele é feito pela passagem, pela tarifa. O Brasil é um país anômalo nisso daí. Quase todo mundo tem receita extra-tarifárica. Essa receita ela vem de subsídio, vem de propaganda, vem de uma série de coisas. No Brasil, a gente não tem isso. É tudo muito concentrado na tarifa. Isso pesa no bolso do usuário. E agora que a gente está tendo que diminuir o número de usuários de transporte, cai mais ainda a receita. Então, nós estamos tendo um contato com o governo federal para ter uma linha de apoio nessa área do transporte. Isso é agora, nessa parte emergencial. Mas, para o futuro, a gente tem que começar a pensar desde o planejamento das cidades. As cidades antigamente, Paula, elas eram assim, você mora num lugar, trabalha em outro e consome em outro lugar, né? Agora, as cidades modernas, elas têm uso misto. O que é o uso misto? De preferência, você mora perto da onde você trabalha e perto da onde você mora também, você tem um centro de compras. Para as pessoas entenderem mais fácil o que eu estou falando, se você pegar para 2 décadas atrás, eram grandes hipermercados que eram inaugurados, a pessoa ia e fazia a compra por mês. Hoje, até essas grandes redes, elas criaram mini mercados e as pessoas compram coisas para um período menor, 2, 3 dias, e esses locais são mais perto da casa das pessoas. Isso é um novo comportamento, são novas cidades que estão surgindo. Por isso, quando eu fiz o plano diretor aqui de Campinas, eu criei uso misto na cidade toda. Não existe impedimento de construção em qualquer lugar de Campinas, a não ser atividades de alta incomobilidade, ou seja, que a pessoa que gera barulho, atividades industriais, aí tem que ser um pouco retirado para não trazer um incômodo para os moradores. Fora isso, qualquer nível de atividade pode ser misturado com residência e comércio. Aí você também elimina o fluxo muito grande de pessoas. Sim, essa é uma questão que a gente vai discutir muito também, porque mesmo essas mudanças que já estavam acontecendo com muita velocidade antes, a pandemia trouxe novos elementos para essa discussão, né? E que a gente vai ter que discutir com certeza. Espero que a gente consiga achar boas soluções aí, né? Para finalizar, prefeito, a última questão aqui que eu quero trazer é que no contexto brasileiro, em que muitas pessoas vivem em situações de vulnerabilidade, como que Campinas se preparou para uma situação similar à do coronavírus? E existe algum plano de ação voltado para a realidade do país? E quais são as medidas que estão sendo tomadas para tornar a cidade mais resiliente, né? Virou a palavra da vez, resiliência. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês estão tratando desses temas por aí. Olha, Paula, eu tenho uma grande notícia para o Brasil, para você. Do mesmo jeito, nós ficamos muito felizes de ganhar o prêmio de Cidade Inteligente de vocês. Nós ganhamos o prêmio Sasakawa com uma das cidades mais resilientes do mundo. Nós concorremos com Genebra, com Roma, com Paris, e nós fizemos um grande reforço na nossa defesa civil, né? E também na nossa vigilância sanitária. Por quê? Porque nós acreditamos, não gostaríamos que fosse assim,
mas acreditamos que as cidades cada vez mais vão lidar com situações novas, principalmente Campinas, que é uma cidade que tem um aeroporto, tem ligação com a América do Norte, com a Europa, praticamente com o mundo todo, e também uma grande interligação do Brasil. Hoje o aeroporto de Viracopos, ele tem mais voos nacionais do que Cumbica e do que Congonhas. Então, é uma cidade que precisa estar preparada para enfrentar situações que podem chegar, como essa do coronavírus, né? E aí, como se dá esse preparo? É ter todo um sistema de vigilância sanitária que possa detectar o quanto antes e ações que possam ser colocadas em prática o mais rápido possível. É claro que essa pandemia ela tem um grau mais elevado, né? Ninguém esperava, é uma coisa que o mundo todo, né, se nós pensarmos aí na virada do ano de 2019 para 2020, era meio que inimaginável essa situação que a gente está vivendo, de fechamento de fronteiras, empresas aéreas passando por grandes dificuldades. Nós tivemos recentemente a notícia de uma operação conjunta da TAM com a Azul para poder fazer um suporte aí nesse momento difícil. Então, Paula, eu acho que são novas ideias, né? Na Defesa Civil que eu te falei, nós não só ganhamos esse prêmio por Campinas ter ações para enfrentamento de adversidades, mas por fazer treinamento de outras cidades também. Então, no Brasil todo, a nossa Defesa Civil já treinou mais de 200 cidades para montar estruturas que sejam estruturas eficientes em momentos de crise. Muito bom, prefeito. Parabéns pelos prêmios. É sinal de um trabalho sério, voltado para a inovação, para o desenvolvimento das cidades. A gente fica feliz também de ser parceiro de vocês, de conseguir trazer esses casos de sucesso para a gente conseguir fazer com que outras cidades se inspirem e que o Brasil consiga finalmente se desenvolver e consiga aí crescer nas escalas de desenvolvimento, a gente consiga subir cada vez mais de um degrau, né? E acho que Campinas com certeza serve de referência para isso. Muito obrigada pela participação, pela entrevista, e espero que a gente consiga falar em breve para falar mais detalhes dessas outras novidades que você trouxe aqui na nossa entrevista. Paula, eu que agradeço, quero deixar aqui o meu testemunho, que o trabalho de vocês é um incentivo para a gente sempre estar buscando se conectar a coisas que estão acontecendo, atualizar as cidades. Então, parabéns aí ao trabalho de vocês também. Muito grato.